o Arthur saiu muito bem na consistência com que ele desenvolveu o trabalho, na persistência, né, na ideia, no aprimoramento da ideia, também soube ouvir, né, sugestões. Então, eu considero isso tudo um amadurecimento, né, intelectual do Arthur no trabalho. E, no final, fiquei bem honrado de ser um colaborador dele nessa empreitada. Parabéns, porque realmente foi um ótimo trabalho, muito sério, muito rigoroso. Em conjunção aí com os estudos de matéria escura, se estabeleceu o modelo Lambda-CDM, que hoje é o modelo padrão da cosmologia, e não à toa ele tem diversos méritos aí, eu cito aqui alguns exemplos. Ele é uma solução dinâmica da relatividade geral, a métrica FLRW que o Lambda-CDM utiliza. Ele é condizente com as previsões de nucleossíntese primordial e que nós observamos da concentração dos elementos no universo. Ele se adequa aos dados de distância de luminosidade de supernova tipo 1A e de raios gama. Ela também prevê a radiação cósmica de fundo, que hoje é observada e estudada. Então, é uma previsão do modelo Lambda-CDM que funciona. E também o Lambda-CDM se adequa muito bem à macroevolução do universo e simulações de formação de estrutura. Então, são diversos os méritos que hoje fazem com que o Lambda-CDM seja o modelo padrão da cosmologia. Mas ainda existem alguns problemas a serem elucidados. Talvez o maior deles seja ainda o desconhecimento da natureza física, da constante cosmológica e da matéria escura. Então, os dois componentes principais aí que fazem a maior parte aí do coquetel energético universal, a natureza física exata de ambos ainda precisa ser entendida para que esse problema seja elucidado. A origem precoce de estrutura em altos redshifts é um problema que ganha também cada vez mais notoriedade aí. A cronologia do redshift e idade do universo preconizada aí pelo Lambda-CDM ainda é bastante desafiada. Nós temos a tensão de Hubble, que hoje chega a um desvio de 5 sigma entre as previsões via radiação cósmica de fundo e o Lambda-CDM versus o que é observado no universo local. Existem também conflitos aí relacionados à parte de matéria escura, a distribuição, a massa e número de galáxias satélites, a anisotropia das galáxias satélites e alguns outros problemas relacionados à matéria escura, e problemas que caem nessa classe de coincidência aí, por exemplo, a ordem de grandeza aí da densidade de energia da matéria escura e da energia escura serem próximas, terem a mesma ordem de grandeza, apesar dessa diferença de 69% para 26%, estão dentro da mesma ordem de grandeza, e a própria coincidência da idade do universo ser o inverso do parâmetro de Hubble apenas na época atual. Então, alguns desses problemas ainda precisam ser elucidados. E, com base nisso, nós vamos adotar aqui, nós vamos ver uma outra perspectiva da cosmologia através dessa segunda linha do tempo, que é um foco maior na cinemática e na conformidade. Então, só dando aqui um dado histórico, desde o início lá da cosmologia baseada na relatividade geral, em 1918, o relativista pioneiro aí, Hermann Weyl, ele se preocupa com a partição do espaço-tempo. Quando Einstein faz a sua curvatura espacial e deixa a coordenada do tempo lá intocada, ele manifesta a sua preocupação e ele introduz o seu tensor conforme, que hoje é conhecido como tensor de Weyl. Então, essa conversa aí sobre a conformidade, ela já acontece desde o início aí das publicações da relatividade geral. E aqui agora nós vamos falar um pouco mais de cinemática, começando aí com o modelo proposto pelo Milner em 1933, passando por uma generalização do Winfeld e do Child em 45, a cosmografia de Steven Weinberg e discussões mais atuais aí com Melia, Shevchuk, Jodorowsky e outros autores. Então, em 1933, o físico britânico aí, Edward Milner, ele publica o seu modelo que é puramente cinemático. Então, Milner parte aí de uma proposta de que
a dinâmica não entra no seu modelo. Condições aí como energia, métricas curvas ou teoria gravitacionais não entra no seu modelo. Ele faz um estudo puramente cinemático da recessão das galáxias, ou como ele chamava, das nebulosas extragalácticas. Então, o experimento mental de Milne é basicamente uma distribuição de partículas em volta de um observador, onde essas partículas têm velocidades aí arbitrárias entre 0 e a velocidade da luz, e o argumento de Milne é que, inevitavelmente, qualquer distribuição desse tipo vai gerar uma expansão de caráter radial, porque qualquer que seja a velocidade, a direção, ao longo do tempo isso vai se aproximar a uma expansão radial e não é necessário nenhuma dinâmica no ponto de vista dele para explicar essa recessão aí universal em relação ao observador central. Então, os postulados de Milne, os pilares do seu modelo são a constância da velocidade da luz e observadores inerciais tendo visões idênticas do universo, cada um na sua própria escala de tempo. E o universo original de Milne, então, vai ter essas características: velocidades de recessão constantes e iguais à velocidade de escape. A lei de Hubble é uma consequência inevitável, já que a partícula que vai ter maior distância é aquela que teve velocidade inicial maior desde o princípio. Então, a lei de Hubble, naturalmente, surge do seu experimento mental, e as transformações de Lorentz aí são aplicáveis. Então, ele utiliza aí a relatividade especial nas suas derivações. Então, é um modelo bastante simples, é um modelo de caráter essencialmente cinemático e, por isso, ele tem algumas dificuldades de reconciliação com a dinâmica do universo. Então, a primeira dessas dificuldades é a presença de singularidades. Ele utiliza aí infinitas partículas, então existe uma singularidade inicial e singularidades perenes que não são explicadas dentro do modelo do Milne. Ele não especifica o papel da gravidade dentro do seu universo e não consegue aí explicar a dinâmica evolutiva, a formação de estruturas dentro dessa cinemática simplificada. E aí ele faz algumas especulações, como a constante gravitacional de Newton, na verdade, ser variável, que não obtém suporte observacional, propõe uma escala de tempo diferente aí para explicar os fenômenos dinâmicos. Ele especula sobre uma força radial relativística, mas não chega a derivar essa força. Então, essas são as dificuldades de reconciliação, e dentro da principal linha aí da cosmologia ao longo do século XX, que foi a métrica FLRW e a dinâmica da relatividade geral, o modelo de Milne acabou ganhando uma reinterpretação aí como o universo vazio de Milne, mas que, como vimos, não é a proposta inicial de Milne. Ele adquiriu aí essa interpretação, mas não é exatamente a proposta original dele, porque principalmente por esses motivos aqui. O redshift proposto pelo Milne era um redshift Doppler, não cosmológico, como na métrica FLRW. As coordenadas são estáticas e não comóveis, como na FLRW, e distâncias de luminosidade diferentes são obtidas se você utilizar o modelo de Milne, ao invés da métrica FLRW. Então, teve essa reinterpretação, mas vimos aqui agora qual foi realmente o modelo original de Milne. Em 1945, o Infeld e o Child, eles generalizam essa solução de Milne. Eles não fazem restrição da condição inicial, e aí eles derivam todos os possíveis casos de universo que seguem uma métrica conforme a métrica de Minkowski. Então, eles derivam alguns casos de universo e obtêm modelos que eles demonstram ser geometricamente análogos a modelos que já haviam sido obtidos a partir da métrica FLRW, aí, principalmente pelo Robertson. Então, aqui estão esses casos derivados aí pelo Infeld e pelo Shield. Aqui estão os desenhos. O primeiro caso, por exemplo, um caso oscilante, onde uma partícula sai de um ponto A, vai a um ponto B no tempo negativo, e depois do ponto B vai até o ponto A. Isso, se a integral da equação aí, ela convergir, você tem um universo periódico, onde tempo positivo e tempo negativo não tem diferença física, e você tem um universo periódico análogo ao universo original
esférico de Einstein. Se essa integral não convergir, você teria um universo similar ao universo de Sitter dentro da linguagem FLRW. O segundo caso deles e aí eles fazem uma derivação aqui de caso 2', onde as velocidades de recessão são constantes. E aí esse é exatamente o caso proposto pelo Milner, onde as velocidades de recessão são sempre as mesmas. E numa conversa aí no diálogo mais moderno, esse seria um caso análogo ao modelo RH igual a CT do Méliès e do Shevchuk, que vamos discutir um pouco mais na frente. E o terceiro caso seria simplesmente um universo estático aí, onde o fator de escala não muda, não varia ao longo do tempo. E esse nós já sabemos que pelas observações de expansão não é validado fisicamente, mas seria uma possibilidade aí que segue aí a conformidade avaliada pelo Infeld e pelo Shield. Não tem como falar de cosmologia cinemática sem falar da cosmografia de Steven Weinberg. Então, na década de 70, aí, o Steven Weinberg tem a ideia de utilizar a expansão em série de Taylor como ferramenta principal para avaliar a cosmologia. Então, assim como as sucessivas derivadas de uma função podem determinar para você essa função, o Steven Weinberg propõe utilizar as sucessivas derivadas do fator de escala na nossa vizinhança para obter aí o perfil de evolução do universo. Então, ele usa aí essas sucessivas derivadas temporais do fator de escala. E a cosmografia tinha esse princípio aí, esse ideal de fazer uma cosmologia cinemática independente de modelo. Mas sabemos que o fator de escala não é uma medida que ela é mensurável diretamente. Você precisa de distâncias, precisa ter alguma noção da dinâmica do universo para fazer o cálculo aí do fator de escala. Então, ainda hoje, existem tentativas de parametrização para se cumprir esse ideal da cosmografia. Os polinômios de Padé e as parametrizações Y são exemplos disso, mas esse ideal ainda não foi concretizado de forma plena. E, passando aqui para uma discussão mais atual, nós temos aí autores como Chodorkovsky, MacLeod e o Lewis discutindo justamente o papel da cinemática dentro aí dessa métrica FLRW. Os debates ainda persistem até o dia de hoje e nós vamos focar aqui no modelo do Méliès e do Shevchuk, proposto aí em 2012, que é um modelo que segue sim a métrica FLRW, mas tem uma condição que aproxima ele dos modelos cinemáticos, que é a proposição de zero massa ativa, que matematicamente é zerar aqui o traço do tensor momento-energia, e a consequência disso é que você tem uma equação de estado aqui constante igual a menos 1/3. Então, esse modelo proposto fica conhecido como RH igual a CT, porque nele o horizonte cósmico, aí, o horizonte de Hubble, sempre vai se expandir na velocidade da luz, e ele resolve alguns dos conflitos lambda-CDM, mas ainda existem debates aí acerca da aplicabilidade desse modelo, tanto um debate aí mais conceitual, quanto debate observacional, porque as distâncias de luminosidade do lambda-CDM ainda obtêm um ajuste melhor do que o modelo RH igual a CT do Méliès e do Shevchuk. Então, apresentados aí esses modelos e esses dois tipos de abordagem, nós vamos apresentar aqui o modelo Zeus, que é o modelo aí Zero Energy Unified Substratum, que é basicamente um substrato unificado aí de zero energia, o qual segue dois postulados básicos aí. A constância da velocidade da luz, que o aproxima muito aí da abordagem cinemática. Então, o espaço vai ser conforme a métrica de Minkowski, as transformações de Lorentz vão ser aplicáveis, e a gente introduz a isso uma restrição dinâmica, que é uma restrição relacionada a balanço de energia. Então, é uma proposta aí para reconciliar cinemática e dinâmica. Então, vamos derivar aí um pouquinho desse modelo. O que é que esse fluido cósmico aí unificado de zero energia causa aí geometricamente para o nosso universo. Então, adotando aí inicialmente esse fluxo de Hubble e assumindo que as transformações de Lorentz são válidas,
nós vamos ter também a contração dos comprimentos em virtude dessas velocidades de recessão dentro do fluido cósmico unificado. E aí, utilizando as equações aí da contração dos comprimentos, da relatividade especial de Einstein, nós temos que um dx, que é o comprimento contraído, é dr vezes aqui o inverso do fator de gama aí da relatividade especial, e aplicando a lei de Hubble e definindo aqui o horizonte de Hubble, o raio de Hubble aqui, como sendo a posição aí, a distância onde a velocidade de recessão é a velocidade da luz, nós conseguimos tornar aqui essa função como uma função exclusiva de R. Então, nós temos um dx transformado em função do dr não transformado e temos essa equação aqui, que seria uma equação básica aí do modelo Zeus. Apenas para simplificar nossos cálculos aí, para simplicidade de notação, nós vamos definir esse ângulo alfa aí como arcosseno de Rzinho sobre RH, que é o raio de Hubble, e isso vai simplificar bastante aí as nossas notações daqui para frente, além de dar essa interpretação geométrica aqui para a contração dos comprimentos. Então, o dx, que era dr vezes raiz de 1 menos Rzinho sobre Rzão, tudo isso, essa raiz vira o cosseno e podemos aqui fazer essa definição aqui também em função do seno e utilizar essas equações para derivar aí quais vão ser as distâncias cosmológicas transformadas pela contração dos comprimentos. Então, temos essa equação básica aqui, dx é dr cosseno de alfa, fazendo aí a integração e utilizando identidades trigonométricas, nós vamos chegar a esse valor aqui, vamos chegar a essa equação da distância cosmológica em função dessa parametrização alfa. E o que nós vamos ter aí do ponto de vista do observador central é essa contração aqui sucessiva, que ela vai ficando mais acentuada à medida que nos aproximamos aí do horizonte cosmológico, e o horizonte, propriamente dito, sempre se expande na velocidade da luz. Essa é uma figura aí que representa bem a previsão radial, aí, a previsão espacial do modelo Zeus. E aí, introduzindo agora a condição conforme, porque as transformações de Lorentz, elas têm um caráter conforme, elas preservam a velocidade da luz, nós vamos ter essa igualdade aí de velocidade, seja ela expressa em termos de r, a distância não transformada, seja em função de x, a distância transformada. E a consequência disso é que você tem uma correção de Lorentz aí no parâmetro de Hubble. Então, além do parâmetro de Hubble variar ao longo do tempo, nós temos também uma correção espacial desse parâmetro de Hubble. É verdade que é uma correção sutil, lá no horizonte é 4 sobre π vezes H0, então é uma correção sutil aí ao longo do raio cósmico, mas ainda assim tem consequências importantes principalmente para o gradiente de densidade de energia dentro desse modelo. Então, nós fizemos essa derivação espacial, mas é importante entender que, quando recebemos sinais, esses sinais estão vindo de tempos passados, então é importante verificar como o alfa ele varia em função do tempo. E fazendo aqui, utilizando basicamente a definição de alfa, nós chegamos ao resultado de que o alfa ele permanece constante ao longo do tempo. Então, se uma galáxia está a um determinado alfa, num determinado tempo, no futuro ela ainda estará nesse mesmo parâmetro alfa, porque existe um fluxo de Hubble, o horizonte está expandindo, ela também está em recessão, de forma que o ângulo alfa ele sempre permanece constante, consequentemente o seno, o cosseno e todas as funções de alfa permanecem constantes. Então, essa aqui, voltando aí à correção que fizemos aí para o parâmetro de Hubble, isso aqui vai ser constante ao longo do tempo e vai exprimir exclusivamente um gradiente radial. E aqui, apenas para reiterar a conformidade de Lorentz, nós temos que as velocidades elas não são alteradas, porque se o comprimento ele tem uma correção de Lorentz, o tempo também tem exatamente a mesma correção, de forma que, no fim das contas, a velocidade é preservada. E aqui
de forma ilustrativa, nós temos o tempo com tiques mais rápidos e um espaço com comprimentos maiores. Aqui nós vamos ter tiques mais lentos e um espaço contraído. Por isso, a conformidade ela é obedecida. Então, a dilatação do tempo, ela presta um papel muito importante dentro desse modelo, e além do fator aqui clássico da relatividade especial de dilatação do tempo, nós temos um outro fator que quando uma fonte está em recessão, o primeiro fóton que ela emite em relação ao segundo fóton que ela emita vão estar em distâncias diferentes. Então, isso acrescenta um fator de dilatação do tempo desse tipo, 1 mais seno de alfa. Então, combinando os dois efeitos, nós temos essa dilatação do tempo total aí dentro do modelo Zeus. E é claro que é natural comparar essa dilatação do tempo com o redshift Doppler relativístico. Então, utilizando aqui a equação do efeito Doppler relativístico, nós vamos chegar e fazendo a manipulação, nós vamos chegar ao mesmo resultado que chegamos aplicando apenas as transformações aí da relatividade especial no modelo Zeus. Então, nós temos que dentro desse modelo, a dilatação total do tempo é a exata manifestação do redshift Doppler e vice-versa. Então, dada a introdução aí da geometria do modelo, vamos agora para o segundo postulado de que a energia total desse fluido cósmico vai ser igual a zero. Então, vamos aqui invocar aqui a energia cinética e a energia potencial gravitacional e a soma delas sempre se igualando a zero. Então, a energia cinética relativística ela tem esse formato aqui essa fórmula aqui já conhecida, e aqui a gente apenas expressou essa energia cinética relativística em termos da nossa parametrização alfa para obter esse valor, para obter essa equação aqui. E fazendo aí a energia potencial agora, nós temos a massa com a mesma correção relativística aí, e nós podemos, então, definir essa densidade de energia do fluido cósmico unificado com base nessa restrição dinâmica de balanço de energia. Então, utilizando as equações aqui, nós vamos eliminar aqui a maioria desses termos e a equação final vai mostrar que a velocidade de recessão ela tem uma proporcionalidade em relação à distância transformada, e aqui está a nossa variável de interesse agora, que é a densidade de energia. Então, apenas um parênteses aqui, dentro lá do modelo do Milner que nós observamos, existe uma causalidade aí entre velocidade e distância que está da seguinte forma: em função das velocidades iniciais serem maiores, uma partícula a um determinado tempo vai estar a uma distância maior. Então, é a velocidade maior gerando a distância maior. No lambda CDM, como você tem um grid em expansão, você vai ter uma distância maior e então você vai gerar uma velocidade maior pelo fato de estar mais afastado dentro desse grid em expansão. E no modelo Zeus, a lei de Hubble ela é originada naturalmente por esse balanço de energia, porque fica fácil aqui de observar que a velocidade ela tem que ter uma relação linear com a distância, mesmo transformada, para obedecer esse balanço de energia aqui. Então, introduzindo a lei de Hubble, nós vamos chegar aqui à relação entre o parâmetro de Hubble corrigido e a densidade de energia. E como a gente já tinha derivado o parâmetro de Hubble em função de alfa, em função do raio, nós podemos também derivar essa densidade de energia em função do parâmetro alfa. E como existe uma relação quadrática, a correção aí vai ser muito próxima, apenas corrigida aí por um fator quadrático. Toda essa função de alfa aqui vai ser ao quadrado em relação à correção lá do parâmetro de Hubble. Pronto, definidas as bases aí do modelo Zeus, vamos falar agora um pouco da previsão sobre a temperatura da radiação cósmica de fundo, inicialmente no modelo lambda CDM e depois no modelo Zeus, e fazer essa comparação a partir de dados observacionais.
Então, no modelo Lambda CDM, a gente tem que a radiação cósmica de fundo, ela é originada nesse momento aqui, em que o redshift ele tem um valor de 1100. Antes disso, o universo ele era um plasma e ele era opaco, porque os fótons não tinham trajetória livre para viajar aí ao longo desse plasma, mas quando o universo resfria o suficiente, é gerada essa superfície de último espalhamento, e é um momento onde você tem a recombinação aí, ou desacoplamento, que é onde os prótons e os elétrons eles se combinam, o universo passa a ser neutro e o fóton passa a ter trajetória livre suficiente para tornar o universo transparente. E, basicamente, aí, como a densidade de energia da radiação ela é inversamente proporcional à quarta potência do fator de escala, e isso acontece porque você tem a expansão do volume, que dá a terceira potência, e você tem o redshift cosmológico acrescentando aí a essa proporcionalidade. Então, o fóton perde energia via redshift cosmológico, por isso a quarta potência. E se utilizarmos a relação de Stefan Boltzmann aí, o que acontece é que como existe uma relação em quarta potência da temperatura com a densidade de energia também, temos que a temperatura da radiação cósmica de fundo dentro do lambda CDM e da métrica FLRW, ele vai ser diretamente proporcional ao redshift, ao Z mais 1 aí. Então, dentro da métrica FLRW, você vai ter esse perfil linear aqui de T de Z, ok? E essa é a previsão aí da métrica FLRW. Em 2000, o Lima e seus colaboradores aí, eles expandem um pouco esse horizonte aí e começam a pensar na possibilidade de algumas correções serem aplicadas sobre essa relação linear. Então, o Lima e seus colaboradores falam sobre possíveis decaimentos de energia do vácuo, e se a gente tem, por exemplo, criação de fótons, o beta, que ele propõe aqui, a parametrização beta, vai ser positivo, e você vai ter esse perfil aqui abaixo do perfil linear. E se você tiver destruição de fótons, você vai ter essa curva aqui de T de Z. Então, Lima ele abre essa possibilidade, e na literatura atual nós temos esses valores aqui de beta já medidos. Então, todos eles muito próximos a zero, alguns no limite negativo, alguns no limite positivo, mas existem já essas medições aqui. É um campo ainda incipiente, que ainda precisa de mais dados observacionais, mas nós já podemos começar uma análise aí em relação ao potencial de adequação de diferentes modelos. E falando justamente sobre essa medição do redshift, da temperatura da radiação cósmica de fundo em função do redshift, o efeito Sunyaev-Zeldovich, proposto aí por esses dois cientistas, ele vem de um efeito Compton inverso, onde os fótons de baixa energia da radiação cósmica de fundo ganham energia ao interagirem com o elétron de alta energia, e isso causa uma distorção espectral aqui dentro do espectro de radiação de corpo negro, da radiação cósmica de fundo. Então, esse efeito era utilizado inicialmente para a identificação de quásares e aglomerados, e em 1978, o Fabry e o Raffaelli, eles propõem utilizar essa mesma técnica para obter possíveis correções aí do perfil linear da radiação cósmica de fundo. E aí, nós já temos aqui alguns resultados, vamos ver mais para frente, alguns resultados dessas correções que foram feitas aí pelo Fourier e seus colaboradores, e pelo Demartini e seus colaboradores. E eles usam aí os dados da colaboração Planck para obter essas pequenas correções abaixo dos redshifts. Em redshifts mais altos, você tem outra técnica para conseguir aí estimar a temperatura da radiação cósmica de fundo, e essa técnica é baseada na excitação aí dos níveis de absorção. Então, se a radiação cósmica de fundo está excitando aí
o gás a uma determinada distância, você vai ter excitação nos níveis de absorção, e aí nós podemos utilizar aqui, por exemplo, o carbono neutro ou a molécula de monóxido de carbono para fazer esses estudos de excitação, e conseguindo estimar aqui esses parâmetros livres, pode-se obter aí a temperatura da radiação cósmica de fundo a um determinado redshift. E aqui nós temos um exemplo aí dessa medição da temperatura da radiação cósmica de fundo utilizando essa excitação nas linhas de absorção. Então, essas são as técnicas observacionais utilizadas, e agora nós vamos ver como o modelo Zeus ele difere um pouquinho em sua previsão de T de Z em relação ao lambda CDM. Então, a primeira coisa aqui a ser considerada é que nós já obtivemos um perfil radial da densidade de energia, mas esse perfil radial ele dá conta da densidade de energia da esfera cósmica total até um determinado alfa. Para a gente determinar a densidade de energia local efetivamente, é necessário fazer um incremento da energia total em relação ao incremento de volume, e nós vamos obter esse epsilon aqui, que é de fato a densidade de energia local em um determinado alfa. Então nós vemos aí, aqui é uma representação ao longo do raio cósmico, nós temos um crescimento aí na densidade de energia local em função aqui da nossa parametrização alfa. E por simplicidade de notação, nós vamos chamar tudo isso aqui de um Xi para a gente obter aí as nossas equações de previsão do modelo Zeus. Então, novamente, seguindo aí a equação de Stefan Boltzmann, nós vamos ter uma correção na temperatura, porque nós também temos uma correção na densidade de energia. Então, por isso surge essa correção aqui em função de Xi elevado a 1/4. Então, a previsão aí da temperatura da radiação cósmica de fundo obtida a partir do modelo Zeus, ela vai ter essa correção que não é observada aí nos modelos FL-RW, e observando aqui graficamente e como o redshift também atua dentro aí do modelo Zeus, nós vamos ter uma curva aí T de Z que é fica ligeiramente acima da previsão linear aí da métrica FL-RW. Então, essa é a previsão do modelo Zeus. Nós podemos determinar esse fator Xi aqui em qualquer redshift, utilizando as equações aí de alfa que nós derivamos, e os resultados obtidos são esses aqui. Então, em baixos redshifts, ou seja, redshifts inferiores ao valor de 1, nós temos esses dados observacionais aí em vermelho, do Hurrier e do De Martino e seus colaboradores, e nós temos já uma semelhança muito grande entre a curva do lambda CDM e a curva do modelo Zeus, mas nós já temos aqui uma ligeira vantagem em Qi quadrado do modelo Zeus em relação ao Qi quadrado da métrica FL-RW. Em redshifts mais altos, agora sim utilizando a excitação nas linhas de absorção, nós vamos ter aqui, por exemplo, os dados em verde, são aqueles dados do carbono neutro, da absorção do carbono neutro, e nós temos aí um ajuste melhor ao modelo Zeus em comparação com o ajuste ao lambda CDM, e aqui nós temos os mesmos dados do primeiro gráfico. Então, o Qi quadrado aí de 1.636 para FLRW e o Qi quadrado de 0.431 para o modelo Zeus. Se acrescentarmos a isso aí as observações de excitação dos níveis rotacionais de monóxido de carbono, nós vemos que para o monóxido de carbono existe um ajuste mais próximo aí da relação linear da métrica FLRW, mas ainda no total, o Qi quadrado do modelo Zeus ainda tem um resultado aí de ajuste superior, e como foi explicado antes, existem ainda estudos de parâmetros livres aí a serem feitos em relação a esses níveis de excitação do monóxido de carbono, que precisam ser entendidos aí suas correções. Então, é claro que mais dados observacionais são necessários, mas esse estudo aqui foi feito para
de fato, avaliar o potencial de ajuste do modelo Zeus e observa-se que existe sim um potencial de ajuste tão bom quanto ou até um pouco melhor do que o modelo aí Lambda CDM. E avançando aqui um pouco para conversar sobre a termodinâmica da expansão, agora que todos os parâmetros foram derivados aí do modelo Zeus, todos os perfis foram derivados, vamos conversar aqui um pouco sobre a termodinâmica da expansão desse fluido cósmico unificado. Então, utilizando aí a primeira lei da termodinâmica e o postulado aí de que o universo ele é adiabático, não entra energia e nem sai energia, nós podemos aí utilizar as equações que nós já derivamos para obter quem vai ser a equação de estado do modelo Zeus. Então, basicamente, utilizando aqui a condição adiabática, nós vamos obter a equação de fluido aqui, ou a equação de continuidade, e agora, utilizando o que já derivamos sobre densidade de energia dentro do modelo Zeus, para resolver de fato essa equação diferencial aqui. E o resultado é que a equação de estado dentro do modelo Zeus vai ser constante e igual a menos 1/3. Então, no gráfico aqui da direita, nós temos o comparativo aqui da equação de estado do lambda CDM, que é variável ao longo do tempo e apenas obtém uma média de menos 1/3 no tempo atual, então uma espécie de coincidência aí, que é menos 1/3, a média é menos 1/3 no tempo atual, enquanto que no modelo Zeus, assim como no modelo do Melia, que conversamos aí previamente, essa equação de estado ela fica constante aí, igual a menos 1/3. E aí, com isso em mãos, nós podemos fazer toda a derivação de como a energia interna ela se comporta e como é que a evolução térmica do universo se dá. Então, assim como na métrica FLRW, nós temos um universo que expande e esfria ao longo do tempo, tá? E existem apenas alguns parâmetros corrigidos para essa expansão, mas no contexto geral, a expansão e o resfriamento do universo continua acontecendo. E analisando aí a energia interna, nós podemos utilizar as equações aí já derivadas para chegar a esse resultado aqui, que a energia interna ela acaba sendo proporcional ao raio cósmico, ao raio de Hubble. Isso significa que, à medida que o raio de Hubble cresce, a energia interna do universo também cresce. Então, por isso, nós temos uma energia que é proporcional ao tempo aí, e proporcional à idade cósmica. E aí temos esse gráfico para representar isso. A energia interna cresce ao longo do tempo e no momento inicial aqui, desconsiderando aí os fatores quânticos, a gente teria uma energia zero. Então, não existe um problema de singularidade inicial aí, por exemplo, dentro do modelo Zeus. Então, a questão que fica é como pode um modelo de zero energia ter uma energia interna que cresce? Bom, voltando aí para a primeira lei da termodinâmica aí, e a proposição adiabática, nós temos uma energia interna que cresce porque nós temos uma contribuição aí negativa do trabalho da energia gravitacional. Então, o incremento de energia positiva, nós temos um incremento de trabalho negativo, e isso faz com que o equilíbrio, a simetria, sempre se mantenha dentro desse fluido cósmico unificado. E aí nós temos justamente a energia interna crescendo, nós temos esse trabalho negativo aqui crescendo em magnitude, mas com sinal negativo, de modo que a energia total se mantém sempre em zero. E falando aqui um pouco agora sobre a constante cosmológica e a energia escura, como o modelo Zeus ele prescinde de uma aceleração, porque o horizonte cósmico sempre se expande à velocidade da luz, de forma coerente, ele também consegue explicar as distâncias de luminosidade sem a necessidade de recorrer à constante cosmológica. Então, basicamente, no final do século XX, aí, o que se esperava era um universo Einstein de Sitter desse tipo, com um determinado fator de desaceleração.
o que o Rees e o Permuta e seus times aí identificaram foi distâncias de luminosidade nesse perfil. E aí, para isso, invocaram aí a constante cosmológica novamente e mostraram aí que o universo deve estar acelerando em sua expansão. Dentro do modelo Zeus, se nós fizermos aqui a derivação da distância de luminosidade prevista pelo modelo Zeus, utilizando apenas a premissa de que os eventos aí têm o seu fluxo também alterado pela contração de Lorentz, nós vamos obter uma distância de luminosidade que também é superior àquela prevista por um universo Einstein de Sitter, e é uma distância de luminosidade muito semelhante àquela prevista pelo lambda CDM. Então, aqui na esquerda nós temos os dados observacionais aqui, são os pontos aqui em roxo e em vermelho, e nós podemos observar que o modelo Zeus em verde aqui, ele se adequa tão bem quanto o modelo lambda CDM, sem precisar recorrer aí à energia escura ou à constante cosmológica. Um outro problema aí que é resolvido aí dentro do contexto do modelo Zeus é a coincidência da idade cósmica, porque dentro do modelo Zeus a idade do universo vai ser sempre exatamente 1 sobre o parâmetro de Hubble, enquanto que no modelo lambda CDM essa é uma coincidência apenas da idade atual. Então, o Zeus não sofre desse problema da coincidência. E, por fim, um outro problema aí que o lambda CDM vem encontrando é a aparição aí de estruturas excessivamente maduras em altos redshifts, o que põe em xeque aí a correlação redshift-idade do universo preconizada pelo lambda CDM. E dentro do modelo Zeus, o que acontece é que essa relação aqui de redshift e idade do universo, como nós já derivamos anteriormente, ela é simplesmente um fator aqui de correção, é o próprio redshift, e nós temos que dentro do modelo Zeus, essas estruturas a um mesmo redshift vão ter tempos superiores para se desenvolverem em comparação ao modelo lambda CDM. Então, é um problema aí também que é solucionado dentro do contexto Zeus e dentro do nosso estudo. E aqui está um resumo dos principais modelos aí que foram estudados ao longo desse trabalho. E aí alguns problemas que hoje existem e alguns parâmetros que são necessários para cada um desses modelos. E aqui, de forma resumida, para a gente fazer um apanhado geral aí desse comparativo que foi feito ao longo da apresentação, nós vamos percorrer essa tabela aqui brevemente. Então, o lambda CDM ele se utiliza de coordenadas comóveis e, consequentemente, utiliza um redshift que é cosmológico. O modelo RH igual a CT do Melia também se utiliza da métrica FLRW, então, portanto, também utiliza coordenadas comóveis e um redshift cosmológico. Ambos são dinâmicos, ao passo que o universo de Milner, ele usa a métrica de Minkowski, ou como ele chamava o espaço aí estático euclidiano, e, consequentemente, o seu redshift é um redshift cinemático Doppler e a sua característica aí ela é puramente cinemática. Quando vamos para o modelo Zeus, ele se utiliza também da métrica conforme aí a métrica de Minkowski, então ele tem essa semelhança aí em relação à abordagem cinemática, assim como o redshift é também redshift Doppler, e quando falamos aí cinemática versus dinâmica, ele se aproxima da natureza cinemática, mas se utiliza de uma restrição dinâmica. Então, por isso, podemos considerar aí que ele faz essa reconciliação entre os dois. Aqui estão as equações, aqui um resumo das equações obtidas aí para cada um dos modelos, e aqui alguns dos problemas e parâmetros que são utilizados para cada um. Por exemplo, a constante gravitacional aí, o G, o famoso G de Newton aí, dentro do lambda CDM, dentro do RH igual a CT,
esse parâmetro ele é constante. O Milner especulou uma possibilidade do G ser variável, o que não obtém suporte observacional, então isso é um problema aí para o modelo do Milner. E dentro do modelo Zeus, toda a nossa derivação foi, na verdade, utilizando constante também. Então, o modelo Zeus não tem esse problema. O problema da idade da coincidência, ela está presente aí, a coincidência da idade, desculpa, está presente aí no lambda CDM. O fato da idade do universo ser aproximadamente 1 sobre o parâmetro de Hubble na época atual, é apenas uma coincidência dentro do lambda CDM. No RH igual a CT do Melia, não existe essa coincidência, isso é uma condição fundamental, assim como no modelo de Milner e no modelo Zeus. O problema da coincidência, ou seja, o fato da ordem de grandeza, da densidade de energia, da matéria escura e da energia escura serem a mesma ordem de grandeza, é um problema aí de coincidência tanto no lambda CDM quanto no modelo RH igual a CT do Melia, e não existe esse problema da coincidência no modelo Milner, no modelo de Milner e no modelo Zeus. O problema inicial da entropia é um problema que existe no lambda CDM, porque a informação que recebemos da radiação cósmica de fundo é uma informação de homogeneidade muito grande, o que em termodinâmica significaria uma entropia muito alta. Mas se estamos recebendo esse sinal lá do universo primordial, como pode a entropia já ser tão alta lá no universo primordial? Para isso, o lambda CDM define uma entropia gravitacional e resolve esse problema a partir da entropia gravitacional. Então, recorre a esse tipo de entropia, mas nos modelos aí RH igual a CT e no modelo Zeus, esse problema da entropia, da entropia inicial deixa de existir, e no modelo Zeus a razão para isso é se você tem um gradiente de densidade de energia ao longo do raio cósmico, você tem também um gradiente de densidade de entropia. E como a radiação cósmica de fundo ela vem de altos alfa, ela vem de altos redshifts, a gente tem que é esperado que essa densidade de entropia comunicada pela radiação cósmica de fundo seja realmente uma densidade de entropia grande. Em relação à singularidade do Big Bang, nós temos que ela se faz presente aí no lambda CDM, se faz presente também no RH igual a CT do Melia, se faz presente no modelo de Milner, com suas infinitas partículas lá distribuídas em volta do observador, mas não se faz presente dentro do modelo Zeus. Por outro lado, o lambda CDM já tem validações extremamente relevantes em relação à nucleossíntese, à bariogênese. Então, já é verificado que a dinâmica do lambda CDM se adequa bem aos dados em termos de nucleossíntese e também em simulações de formação de estrutura. No modelo RH igual a CT e no modelo Zeus, esses estudos ainda precisam ser aprofundados para verificar se essa mesma adequação aos dados vai ser obtida. E no modelo aí de Milner, isso não foi avaliado lá na época de publicação do modelo do Milner. Em relação ao problema de estruturas maduras em altos redshifts, esse é um problema dentro do lambda CDM que não se configura aí dentro do RH igual a CT do Melia e dentro do modelo Zeus. E em relação à matéria escura e à energia escura, e a inflação também, nós temos aqui em amarelo, porque a presença deles no lambda CDM não é necessariamente um sinal negativo, mas é algo que ainda precisa ser estudado e comprovado. As naturezas físicas precisam ser exatamente determinadas. Então, o lambda CDM ele precisa da energia escura e a matéria escura é presente. No modelo Zeus, a energia escura ela não é necessária e estudos sobre matéria escura vão se suceder aí nos próximos passos do estudo aí do modelo Zeus. Então esse é um resumo aí do apanhado aí sobre os modelos mais relevantes que estudamos aqui. E em relação aos próximos passos aí, quando a gente tem um modelo cosmológico novo aí, existe uma grande
gama de critérios aí a serem estudados, e aqui não seria diferente. Então, para os próximos passos aí, nós precisamos entender a formação de estrutura dentro do modelo Zeus, nós precisamos investigar a relação com cordas cósmicas, uma vez que existe aí essa mesma equação de estado, de igual a menos um terço, que se observa para as cordas cósmicas, sugestão aí do professor Germano para os nossos próximos passos. Nós vamos incorporar novos dados aí de T e de Z, é um estudo ainda incipiente que precisa de novos dados. Nós vamos verificar a origem dos buracos negros supermassivos dentro desse contexto do modelo Zeus, é uma questão ainda em aberto também. Nós vamos entender aí qual é a contribuição da matéria escura dentro desse contexto Zeus, se ela se faz necessária ou quais são as previsões para tipos de matéria escura dentro do modelo Zeus. E nós vamos aí formalizar também uma solução correspondente dentro da relatividade geral para esse modelo. Podemos também utilizar, já que nós tivemos um perfil aí de parâmetro de Hubble ao longo do raio cósmico, nós podemos fazer uma verificação aí via cronômetros cósmicos do perfil H de Z. Também é um estudo incipiente aí, o estudo de cronômetros cósmicos, e quando obtivermos aí mais dados de H de Z via cronômetros cósmicos, vamos ser capazes de comparar modelos via perfil H de Z. E também fazer uma comparação aí de Q quadrado entre o modelo Zeus e o lambda CDM em relação à distância de luminosidade. Nós vimos ali qualitativamente que existe uma proximidade muito grande, mas ainda vamos detalhar isso de forma estatística mais detalhada aí num passo futuro. Aqui estão as referências. Mais uma vez aí, obrigado pela presença aí, pela participação de todos. E é isso. Ok, Arthur. Foi dentro do tempo previsto. Então, vamos passar agora à fase de arguição. Então, como é de praxe, vamos convidar aqui o nosso membro externo, né, o professor Germano Monerá, para as suas considerações. Germano, é contigo. Tá no mute. Bom, primeiro agradecer o professor André e o Arthur pelo convite, né? É sempre bom estar participando. Então, Arthur, eu li o trabalho, achei ele interessante. Eu tenho alguns pequenos comentários que eu separei aqui num arquivo. Deixa eu só ver se eu consigo abrir esse arquivo, que eu não sei o que houve, que travou aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo... travou. Só um minutinho. Agora tá abrindo. Peraí, ok. Então, Arthur, quando a gente conversou da outra vez, eu te fiz até uma pergunta e eu não me lembro da resposta. Qual foi a motivação para estudar esse modelo? Bom, desde antes aí de ingressar no mestrado, eu fazia estudos aí de física de forma independente, e eu sempre imaginei o motivo da contração de Lorentz não ser considerada aí dentro da expansão e do fluxo de Hubble. Depois aí, fazendo os estudos, entrando no mestrado, isso ficou muito bem compreendido aí dentro da métrica do FLRW, mas na matéria lá de fluidos cósmicos, onde a gente analisa diferentes possibilidades de fluidos cósmicos, eu vi que a gente poderia ter a possibilidade de estudar qual seria a contribuição dessa contração aí dentro de um fluido cósmico. E aí foi daí que surgiu assim a ideia e a motivação para isso.
Certo. Então, assim, algumas sugestões, né? Na página 16, a questão só de estilo de escrita, né? Na página 16 você diz assim, vou ler para você. O espaço de Sitter é completamente dominado por um lambda maior do que o proposto para o universo estático de Einstein, anulando todo e qualquer efeito gravitacional da densidade de massa energia ρ. Certo? Veja, bom, a ideia de um lambda dominando, tá, todo o universo, tá? Ela vem depois. O modelo de Sitter, ele supõe que você não tem conteúdo material nenhum. Ele pega a equação de Einstein, né, com lambda, né? E se lambda é positivo, a solução que você encontra para isso é uma exponencial que depende de lambda t, né? Raiz de lambda tem um coeficiente ali. Então, assim, na hora que você fala completamente dominado por lambda, pode passar essa ideia de que o modelo de Sitter teria algum conteúdo material, um fluido, além de lambda. Então, ao invés disso, acho que você poderia, né, só reescrever essa frase, né, para não dar essa ideia dúbia, né? Modelo de Sitter é espaço vazio, né, com a constante cosmológica. A gente pode também, é lógico, né, se você for ver, lambda pode ser, o efeito do lambda pode ser construído como um tipo de fluido também. Mas não era o caso. No caso ali do modelo de Sitter, ele imaginou que o tensor energia-momento é nulo, né? E pegou as equações de Einstein com lambda. Então, seria bom só reescrever essa frase aí, tá? Ok. Porque quem vai trazer a ideia do lambda dominando é só na década de 80, com o trabalho do Guth, né? Em que ele pega o modelo, supõe que você tem como conteúdo material, além de um fluido, você tem um campo escalar, né? Esse campo escalar, ele tem uma energia de vácuo, que pode ser o lambda, pode ser até o próprio, você pode pensar na energia de vácuo como representado pelo lambda, né? Você escreve as equações de Einstein sem lambda, mas você bota o lambda equivalente, você bota o lambda dentro de um potencial efetivo, né? E aí, quando você monta as equações de Einstein, você chega lá e diz, eu vou entrar num período, o universo vai entrar num período em que esse cara aqui, constante cosmológica, ela vai ter um valor tão grande que ela se sobrepõe sobre qualquer outra quantidade de matéria que você bota. E aí você tem a expansão, né, que aparece também tipo de Sitter, né? Então, para diferenciar essas duas coisinhas, seria bom, tá? Também na página 16, você escreve assim, assumindo que as componentes espaciais estariam sujeitas a um fator de escala ADT constante em todas as direções, mas variável em função do tempo. Quando você fala a um fator de escala constante, eu reescreveria isso, sabe? Eu botaria alguma coisa do tipo assim, assumindo que as componentes espaciais estariam sujeitas a um mesmo fator de escala, ADT, em todas as direções. Aí você continua, tá? É porque você fala fator de escala ADT constante, eu estou entendendo o que você quer dizer, mas ele não é uma constante, né? Não é uma... Então, ajustar essa frase aí. Você vai me achar chato, mas assim, a dissertação ela tem que ser em português, né? Então, às vezes a gente, por excesso da língua inglesa, a gente fica repetindo termos técnicos. Não sou contra eles, mas quando você fala na página, você usa o termo fine tune, né? Você até pode botar isso entre aspas, mas entre parênteses. Mas diz lá, ajuste fino, né? Eu acho que fica legal.
Você pode botar entre parênteses o termo em inglês, né? O termo técnico, mas acho que seria legal. Na página 26, próxima equação 2.5, você escreve assim. Deixa eu ver se eu anotei direito. Não, isso aqui já é o meu comentário, né? Deixa eu ver só um pouquinho só. Página 26. Você coloca assim, a consequência direta na equação da continuidade é a de que o fator ômega, entre parênteses, equação de estado, é constante e igual a menos 1/3. O ômega não é equação de estado. Né? O ômega é equação de proporcionalidade na equação de estado. A sua equação de estado ela é do tipo, estou imaginando aqui, do tipo barotrópica, né, linear, né? Quer dizer, ocorre uma mudança na pressão, ocorre literalmente uma mudança na densidade de energia. Então, e ela é linear porque você tem uma coisa do tipo P igual a ômega ρ. No seu caso, o ômega está sendo menos 1/3. Né? Então, eu acho que poderia corrigir também essa palavra aí. Uhum. E outra coisa, você só vai mencionar isso lá no final da sua dissertação, lá nas perspectivas, né? Aqui você já poderia dizer que escolher ômega igual a menos 1/3 é equivalente. Você pode botar com. Eu não sei se a dissertação aí permite rodapé. Permite, André? Talvez você pudesse botar um rodapé mencionando que a escolha de ômega igual a menos 1/3, uma equação de estado P igual a menos 1/3 de ρ, equivale ao que o pessoal chama de fluido de cordas cósmicas. Né? Isso é uma dúvida que eu tinha, assim, por que usar menos 1/3, né? Porque você tem uma gama muito grande de fluidos que você pode testar. Menos 2/3, por exemplo, menos 2/3, por exemplo, é parede de domínio, né? Menos 1 é constante cosmológica. Menos 1.1 é fluido fantasma, né? Então, isso no futuro pode ser algo que você possa testar para ver o que isso afeta nesse teu modelo aí, né? Na página 30, você fala, utilizando gauge, né? Calibre. Eu acho que fica legal. Na página 35 e em vários outros lugares, você usa o seno como sino. Coloca o português lá escreve o seno lá para ficar. Na equação 3.4, página 35, você desconsidera o sinal do módulo no cosseno, né? Você restringe o alfa a uma região em que o cosseno de alfa é sempre positivo? É obrigado a fazer isso? Isso. O raio cosmológico vai de 0 a π/2. O π/2 já é o horizonte cosmológico. Tá. Não. 36, equação 3.5, né? Você escreve lá a integração em dr. Lembra dessa equação? Da página 36. Se eu não anotei errado, deixa eu ver aqui. Equação 3.5. Você escreve lá o x como sendo a integral dr cosseno alfa. Isso. Certo? Eu não sei se da outra vez se eu comentei isso com você ou não, mas você, na verdade, você faz essa integração em alfa. Isso. Né? Você faz essa integração em alfa. Talvez fosse legal, já que você vai botar a resposta aqui em alfa, mostra essa passagem para um futuro colega assim que queira ler, né? Quer dizer, você tem a relação de R com seno alfa, né? Então, quando você escrever o dr aí em termos de alfa, isso vai virar a integral de cosseno quadrado,
Isso. né? E é só mais um passozinho igual, e eu acho que vale a pena. E de repente você pode mencionar que a integral, você só dá o resultado, mas você pode dizer, às vezes algum colega de graduação que lê, sei lá, o cálculo 1 dele não foi tão bom, ou ele esqueceu, menciona que isso pode ser resolvido por uma integração de substituição trigonométrica ou mudança ou substituição trigonométrica ou integração por parte, né? Uhum. Escolhe uma das duas e menciona isso para ele. Na página 37, equação 3.7, tá? Você escreve lá o V como sendo H0R igual a HLX, e aí embaixo você diz que o seu HL vai ser definido pela expressão 38. Tá? Aí você menciona que o valor do RH, você menciona que isso é obtido combinando as equações 3.3 e 3.5. Você podia ser mais explícito para o teu colega que for ler, né? Imaginando que alguém for ler dizendo que isso é obtido quando você substitui o valor do RH dado por 3.5 em 3.3. Tá bom. Eu acho que deixa o cara tentar adivinhar, não, né? É coincidência que esse resultado seja análogo à equação FLRW para o universo plano. Quando você tem um modelo FRW, com geometria FRW, você tem lá as equações de Einstein e, na verdade, você tem um conjunto de equações. Que equação é essa que você está se referindo? É a componente zero das equações de Einstein? Isso. É a componente zero, exatamente. Que Então, vai relacionar o parâmetro de Hubble com a densidade de energia, caso a constante cosmológica seja zero e a métrica seja plana. Então, seja mais específico. Quando você fala a equação FLRW, não é a equação, é um sistema de equações diferenciais. Então, qual delas, né? Uhum. Diz para o cara que você está olhando para a componente zero das equações. Uma outra pergunta aqui é de quem não conhece detalhe desse modelo. Como é que fica a questão do problema de horizonte? Porque, assim, nos modelos de Friedman, né, você tem problema de horizonte. Para você resolver isso, é que vem a ideia do GUT de 81. Eu promovo uma expansão rápida, né, e aí eu consigo justificar pontos, muitos que não teriam conexão causal, passariam a ter uma justificativa do porquê que isso ocorre, né? Aqui, você chegou a olhar isso? Aqui é utilizado como a premissa básica aí, que é o princípio cosmológico, e você tem um observador central, onde no espaço não transformado ainda, você tem essa densidade de energia constante. Ela só vai ser corrigida via contração de Lorentz por causa do fluxo de Hubble. Então, é uma premissa básica, vamos dizer assim. O observador central observa tudo de forma isotrópica e não teria nenhuma razão para as temperaturas serem diferentes de um lado e de outro. Certo. Não, tá joia. Parabéns pelo trabalho. Para mim, tô satisfeito. Obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado, Germano, pelas contribuições, pela paciência no trabalho. Muito obrigado. Passar a palavra, então, à professora Alejandra, que é membro interna da banca. Bueno, outra vez, muito obrigada pelo convite para participar da banca, tanto da qualificação quanto da banca definitiva, não, da defesa da dissertação.
realmente eu tenho que parabenizar a Arthur e a Andrea, o orientador, porque fizeram um trabalho bem meticuloso de estudo, de análise, a matemática é bem rigorosa. Bom, Germano já perguntou, já fez alguns comentários que eu ia fazer também sobre a estrutura da dissertação, então eu vou poupar esses comentários sobre explicar as equações, escrever seno em vez de sin, detalhes assim que facilitam a leitura para futuros interessados neste trabalho. E, bom, minhas perguntas são de base, não? São principalmente cosmológicas, ou seja, primeira delas, vocês pensaram como no modelo de vocês se explicariam as flutuações na radiação cósmica de fundo? Não, a parte de formação de estrutura e reconciliação aí com possíveis flutuações quânticas ainda ficaria para um passo futuro. Aham. E acho que uma pergunta também que eu fiz durante sua defesa de qualificação, ou seja, de onde vem a matéria? Como que vocês analisam, ou como que você analisaria, porque assim, Milne é a ideia do universo eterno, né? Da expansão eterna, do universo que sempre existiu. Mas a gente sabe por observações que nem sempre o universo foi igual. A radiação cósmica de fundo é uma amostra disso, né? Os resultados de nucleossíntese primordial, as observações de nucleossíntese primordial. Então, assim, como você considera ou que ideias tem para eventualmente em um prolongamento, se continua trabalhando neste assunto, qual seria a linha que você está pensando para incluir a formação de matéria, né? A gente parte de um princípio básico aí de um fluido cósmico unificado, onde a gente não especifica como as componentes vão se intercambiar ou como elas vão evoluir, mas que sim, todas precisam convergir aí a essa simetria e funcionar como um fluido cósmico simplificado. Algumas ideias aí que temos para o futuro é como a energia interna está crescendo ao longo do tempo. A ideia é fazer uma análise aí junto com a métrica de Schwarzschild e ver se é possível, dentro do modelo Zeus, existir esse acoplamento cosmológico do crescimento dos buracos negros. Então, seria uma forma de ter o buraco negro também crescendo cosmologicamente acoplado, uma forma dessa energia interna crescer ao longo do tempo. Então, seu modelo se baseia, ou seja, descreve etapas posteriores à formação da matéria, né? Isso. Agora, e o ponto de você situar um observador no centro? Ou seja, o que acontece com a homogeneidade do universo? Porque precisamente a hipótese é que não existe um centro, né? Digamos, a hipótese cosmológica, ou seja, todos os pontos são equivalentes, então você veria o universo da mesma forma desde qualquer ponto aqui numa galáxia bilhões de anos-luz de... Então, como que você trabalha com esse assunto da... Isso. Aí a premissa é que o universo ele continua sendo isotrópico, a homogeneidade ela só é violada, vamos dizer assim, por conta das correções da transformação de Lorentz. Mas se você tiver um observador a 5 bilhões de anos-luz de distância, a perspectiva daquele observador vai ser exatamente a mesma, mas as correções vão ser aplicadas do ponto de vista dele. Então você não tem um observador central preferencial. Você tem todos os observadores, onde quer que eles estejam, observando essas transformações do seu próprio referencial. Uhum. Ok. Bueno, perfeito. Eu não tenho mais perguntas para fazer para o Arthur. Para apenas comentar que parabenizo ele novamente pelo grande trabalho que ele fez. Obrigado, professor. Obrigado, Alejandro, pelas considerações e pelas questões levantadas.
Bom, eu passo a palavra a mim mesmo, né? Então, eu não vou fazer fogo amigo, não vou fazer perguntas, vou fazer só um comentário geral sobre o trabalho. É um trabalho diferente da minha linha de produção, né? Isso em virtude de ter um caráter autoral do Arthur. Em geral, eu incorporo alunos em projetos que eu venha trabalhando. Eventualmente, o aluno pode dar sugestões, propor alterações de rumo, né? Mas é a primeira vez que eu participo como orientador de uma dissertação cuja ideia original é do aluno e cuja persistência, né, no tema também foi do aluno. Então, eu queria enaltecer essa virtude do Arthur, de ter tido a ideia do trabalho e de ter persistido sob as minhas críticas, né? Eu fiz várias críticas ao longo do trabalho, sugestões que ele teve que implementar, muita leitura, né, que eu sugeri para fundamentar melhor a ideia, né, que no início eu mesmo tinha algumas dúvidas, né, assim, né, com proposta alternativa de cosmologia, sempre desconfortável, né, você se afastar muito do mainstream, né, então você fica meio inseguro, mas o Arthur saiu muito bem na consistência com que ele desenvolveu o trabalho, na persistência, né, na ideia, no aprimoramento da ideia, também soube ouvir, né, sugestões. Então, eu considero isso tudo um amadurecimento, né, intelectual do Arthur ao longo do trabalho. E, no final, fiquei bem honrado de ser um colaborador dele nessa empreitada. Tá? Então, Arthur, parabéns. E eu espero que aqueles passos futuros ali que você enumerou, a gente consiga percorrer pelo menos alguns deles, né? Espero isso aí, sinceramente. Então, pessoal, eu encerro aqui as minhas considerações e, para dar continuidade aos trabalhos dessa manhã, eu vou convidar a mim mesmo, ao Germano e a Alejandra, para irmos a uma outra sala para deliberar, né, sobre a apresentação, sobre o trabalho escrito também. E aí, em seguida, a gente retorna. Então, os convidados que quiserem continuar nessa sala, fiquem aguardando, o Arthur também, enquanto a banca se ausenta por alguns minutos e depois retorna com a deliberação final. Ok? Tudo bem assim? Então, vamos lá. Pronto, então é isso aí. Então, Arthur, depois de uma deliberação árdua ali, cheia de controvérsias, a banca aprovou o seu trabalho, você é o novo mestre, né, formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Parabéns. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Parabéns, Arthur. Parabéns, porque realmente foi um ótimo trabalho, muito sério, muito rigoroso. Embora a gente tenha assim, críticas, mas muito bom. A gente tem curiosidade, a gente ficou lá curioso saber se você vai fazer doutorado, rapaz. Eu também estou curioso. Difícil Espero encaixar que o sim. tempo, né? Em algum momento, com certeza. Espero que o mais breve possível, só conseguir conciliar aí. Mas se aceitar uma sugestão, faz um curso de relatividade geral. Isso, você Claro. pode fazer Ou como ouvinte, ou um curso online assim, ou se inscreve e faz um curso mesmo. Vale a pena. Você pode aproveitar o tempo entre agora. Bom, vamos tentar fazer o artigo, né? Mas entre o artigo e o doutorado futuro, fazer um curso de relatividade geral, porque você de relatividade especial, você está num bom nível, né? Então, falta agora ir adiante e dominar a relatividade geral. Okay. Revisitar todo esse trabalho e tal, por outro ângulo. Acho que isso aí vai ser importante para o teu crescimento. Tá? Fechado, combinado. Eu queria agradecer a todos os presentes, os convidados, né, os participantes da sessão. Eu vou declarar, então, encerrados os trabalhos, né, com a aprovação do Arthur. E não temos comes e bebes, né? O evento online. A tristeza do evento online é essa, né? Não tem os comes e bebes no final, né?
Mas fica aí o convite para que, no futuro, quando estejamos reunidos, né, presencialmente, a gente faça aí um brinde com salgadinhos, né? E a gente conhece Arthur pessoalmente, né? Exatamente. Eu não sei se é uma figura de inteligência artificial. Eu estava comentando com o professor Henrique que esse ano ainda vou aí conhecer vocês e mando mensagem. Venha dar um seminário, muito bem-vindo, faça aí muito uma versão bem-vindo. pop do seu trabalho, venha dar um seminário aqui presencial. Com prazer. Bom, então, pessoal, obrigado a todos. Um bom dia, uma boa sequência de dia para todos. Um bom final de semana, porque hoje é sexta-feira. E até uma próxima vez. Parabéns, Arthur. Obrigado. Parabéns, Arthur. Parabéns. Tchau, tchau. Olá, professor. Até logo, André. Valeu.